Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. E hoje é com muita alegria que eu trago para vocês mais um curso aqui, gente. Vai ser o nosso curso Halloween, no qual eu vou trazer aí peças lindas para vocês nesse tema, que a cada ano ele vem crescendo aqui pra gente, né? E é um tema que te dá muitas possibilidades aí de decoração e de peças. Só lembrando que esse curso ele está incluído no projeto Feltrando com a Val. É um projeto no qual eu trago cursos para vocês, onde eu disponibilizo gratuitamente a aula, passo a passo, e vocês podem comprar comigo o molde. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo na descrição para vocês, tá certo? Essa foi a forma que nós encontramos para continuar mantendo o canal ativo e trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Gente, uma parte importante, esse curso, como ele vai ter várias peças e alguns processos se repetem, então essa primeira aula vai ser uma aula mais completa e vai ser dividida em duas partes, em 2 vídeos, para que fique tudo bem detalhado, e as próximas aulas serão aulas mais curtas com processos mais adiantados para que vocês não tenham que ficar revendo aí coisas de forma repetitiva, tá bom? Então assistam com carinho essa primeira aula e as próximas serão mais com dicas de montagem aí para que vocês consigam montar todas as pecinhas de forma bem tranquila, tá certo? E se você gostar do conteúdo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like para que a gente possa continuar trazendo conteúdos lindos aqui de qualidade para vocês, tá certo? Então agora chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula. Vamos embora! Vamos iniciar a montagem pelo corpinho. Aqui, gente, ela vai ter um body e existem várias formas de vocês colarem aí, tá? Eu já vou iniciar posicionando, aplicando a cola ali na gola, mas se vocês quiserem aplicar de uma forma mais fácil, deem um pinguinho de cola só ali na barriguinha da boneca, porque na verdade essa cola ela vai ser só para dar uma segurada. Ali na gola eu tô colocando porque eu já tenho costume de fazer assim, tá certo? Então eu colei a parte da frente e vou repetir o processo colando a parte de trás. A bruxinha vai ter uma meia, tá bom? Vai ter uma marcação lá no molde, caso vocês queiram seguir. E aqui eu também vou utilizar a cola de silicone fria. Nesse caso, a aplicação realmente tem que ser ali na parte de cima da meia, tá bom? Diferente do body que vocês podem colar só na barriguinha. E aqui eu vou repetir o processo colando aí as 4 partes da meinha na perninha, tá bom? As minhas peças, gente, são decorativas, então eu coloco uma estrutura nesse pescoço. Aqui a sugestão que eu vou deixar para vocês é com palito de churrasco, tá? Mas vocês podem substituir aí por arame galvanizado, né? Por uma forma que vocês já estejam acostumadas. Então, aqui eu aplico a cola no palito, eu vou colar nesse retalhinho de feltro que vai estar a medida lá no molde para vocês. E aí, eu vou aplicando a cola e vou envolvendo esse palito nesse retalho de feltro. Isso vai ajudar a proteger o palito, tá? E deixar ele mais firme e mais estruturado. Mas lembrando que isso aqui é uma sugestão, vocês podem substituir por qualquer outro material que vocês já estejam acostumados. Então, nós vamos posicionar esse palito ali no corpinho e vamos fazer um reforço ali na parte de baixo, onde vai ficar a pontinha do palito, porque a tendência quando a gente for enchendo é esse palito dar uma empurrada ali no corpinho. Então, aqui é só um retalhinho de feltro mesmo, colado com a cola de silicone fria. E para fixar o palito, eu vou usar ali a cola quente. E reparem que vai ficar uma sobra desse palito ali para fora do pescoço, é isso mesmo, tá bom? Então, aqui, gente, antes da costura, se você quiser, pode fixar o body ali com alfinete, né? Como eu expliquei lá, você pode aplicar essa cola somente ali na barriguinha mesmo, tá? Eu colo na gola porque eu já estou acostumada, mas se você sentir dificuldade, aplica a cola só na barriguinha ou então alfineta, tá? E aqui na parte de baixo, eu vou colocar um alfinetinho só para manter tudo alinhado aqui na hora da costura. Eu uso a linha dupla, gente, na agulha, então eu gosto de passar as 2 perninhas da linha, né? Eu corto a linha, junto as 2 perninhas e passo pela casinha da agulha para já ficar com essa argolinha no final. Eu uso linha de costura comum, tá bom? Essa é uma linha que eu gosto bastante, me adaptei bem com ela, tá bom? Então, aqui eu vou começar o ponto caseado pelo pescoço. Reparem que nesse primeiro ponto eu pego tanto o feltro do pescoço quanto o feltro ali da estrutura que a gente fez com o palito.
e eu vou dar 2 pontos aqui no mesmo lugar para travar bem essa linha. E aqui eu vou seguir com pontinho caseado normalmente, que eu já ensinei em detalhes aqui no canal. Então, gente, nesse primeiro momento eu vou costurar somente o feltro do corpo e não vou costurar o body agora, porque eu gosto do efeito da roupinha como se ela tivesse solta no corpo, tá bom? Mas isso é uma coisa minha. Agora, se vocês quiserem colocar o body depois de costurar o corpinho, né, não aplicar antes, é que eu acho que aplicar antes de colocar o palito fica mais fácil. Então, aqui eu fiz o caseado em toda a parte marrom e vou fazer a troca de linha aqui para vocês verem ali na meia, tá? Então, eu fiz meu último pontinho, eu vou entrar com essa linha ali entre os 2 feltros, ó, e vou sair um pouco mais à frente ali, pela parte de trás, e vou cortar a linha bem rente. E aqui, eu vou utilizar a minha linha com a mesma argolinha que eu mostrei para vocês lá no início. E o que eu vou fazer? Eu vou passar com a minha agulha na última casinha que eu fiz ali, ó, com a linha marrom. Vou travar a minha argolinha e vou continuar o ponto caseado normalmente. Aqui na meia eu já vou costurar junto com o corpinho, porque eu quero que ela fique bem agarradinha mesmo, tá? Com efeito de grudadinha no corpo. Então, é só ir fazendo pontinho caseado, dar a volta e continuar a costura. Então, ó, eu fiz toda essa parte do corpinho, tá? Fiz as meias, a troca de linha igual e fiz até a metade do outro bracinho. Então, só lembrando que se você não quiser aplicar esse body lá no início, quiser fazer primeiro essa costura e depois colar ele, não tem problema, tá bom? Eu só fiz antes porque eu acho mais fácil, como eu disse, antes de colocar o palito. E agora eu vou fazer o ponto caseado no body, né? A parte que ficou bem soltinha, ó. Eu vou fazer ali começando pelo ombro. Aí, aqui vocês tomem cuidado com o arremate, né? Porque é um pedacinho bem pequenininho para que fique bem direitinho. Então, eu dei os meus últimos pontinhos, entro com a agulha pela parte de trás ali da costura e corto ela rente. E daqui não tem mistério, você vai seguir fazendo ali a lateral, a parte de baixo da perninha e a outra lateral. Ela vai ficar dessa forma, tá vendo? Ó, soltinha no corpo. Aí, aquela questão de aplicar a cola só na barriguinha vai facilitar aqui, porque a golinha também ficaria solta, tá? Mas aí é uma questão mesmo de gosto. Então, aqui agora eu vou começar o enchimento. Eu começo sempre pelas extremidades, porque elas precisam ficar bem cheinhas. O segredo é ir colocando a fibra sempre em pouca quantidade, nessas partes menores, né? Para garantir que toda a peça vai ficar bem cheinha. Aqui eu tô utilizando uma tesoura, mas pode ser o cabo de um pincel. E eu vou seguindo fazendo esse processo nas perninhas, olha, para que ela fique bem firme e bem cheinha. E daí, no outro bracinho, você fecha a costura um pouquinho até a mão e vai enchendo, continua a costura até mais um pouquinho e vai enchendo, sempre costurando e enchendo aos pouquinhos, tá? Então, aqui, ó, eu cheguei no ombro, eu vou fazer a costura ali por dentro. Tomem cuidado se vocês forem aplicar a cola na gola para vocês poderem fazer essa parte aqui com tranquilidade, tá bom? Porque tem que costurar o feltro marrom por baixo primeiro. E depois de costurar o ombro, eu vou fazer aqui essa parte do macacão que ficou em aberto, finalizando com o ponto caseado. Prontinho, ele ficará dessa forma. E aqui eu vou dar mais uma enchida agora nesse ombro, que eu fechei por último, né? Que ele tá praticamente sem enchimento. Então, eu vou colocando a fibra, empurrando ali pro lado para dar forma nesse ombro. E vá sempre colocando a fibra aos pouquinhos, tá bom, gente? A parte do enchimento, ela demanda bastante paciência, tem que ser feita com calma e aos pouquinhos, tá bom? Então, aqui eu vou continuar enchendo, ó, que é para dar forma ali a esse peito, que ainda tá vazio. Vou colocando a fibra para deixar ele estruturadinho. E depois eu vou seguir com a costura, finalizando ali na parte de cima do pescoço. Tá? Aqui eu vou dar 2 pontos no mesmo lugar, igual eu fiz lá no início, e vou fazer o arremate entrando com a agulha ali pela parte de trás, tá bom? E aqui eu vou continuar o enchimento desse pescoço agora para poder finalizar. Reparem que esse palito, ó, ele vai dar uma inclinadinha para frente. Então, eu vou finalizar esse enchimento até o pescoço e o peito ficarem ali bem preenchidos e até que esse palito ele fique reto, né? Para que a nossa peça ela não fique com a cabeça para frente. Então, é só ir enchendo aos pouquinhos que ela vai ficar dessa forma, ó, bem retinha e bem direitinho e o pescoço bem firme e bem estruturado. O chapéu da bruxinha é composto por 2 partes da aba
e 2 partes ali também da parte de cima, e essa fivelinha, tá? Eu recortei ali no molde, e a parte de vazar, ó, é só bem simples, gente. A tesoura só tem que estar amoladinha, eu dobro ao meio e recorto esse quadradinho, tá? E eu marquei ali com a caneta fantasminha também, porque depois é só apagar o excesso da caneta ali com o calor da pistola de cola quente mesmo. Então, o processo é bem simples. Reparem que eu tô utilizando aqui uma tesoura grande, não é uma tesoura pequenininha, ó. E para quem não conhece, essa é a caneta fantasminha, tá? Que depois é só apagar esse restinho de tinta ali que ficou com o calor aí da cola quente. Essa aba do chapéu vocês podem fazer de 2 formas. Ela costurada com ponto caseado, utilizando a linha invisível, né? Que é uma linha que você pode usar aí quando tem 2 cores de feltro. Fica bonitinho também. Ou então fazer dessa forma que eu vou mostrar para vocês aqui, que é dublado. Eu vou utilizar a cola de silicone fria, mas vocês podem utilizar aí o termocolante, a cola spray, tá bom? O material que vocês tiverem aí à mão para poder utilizar. Então, aqui nós vamos aplicar essa cola em toda a lateral ali externa do chapéu, nessa parte de fora, e vamos encaixar aí a outra parte e vamos dar uma esticada ali para essa cola aderir bem nos 2 feltros e vamos alinhando, tá bom? Para ficar tudo certinho. Aqui nós vamos dar aí uns 3 minutinhos para essa cola dar uma secada, tá bom? E aí você vai olhar ali nas laterais que pode acontecer de ficar ali uma rebarbazinha, ó, é só vir acertando com a tesoura, tá bom? Você vai tirando ali para que fique tudo alinhadinho e bem certinho, tá certo? E um segredinho para dar um acabamento bem bonito aí nessa dublagem de vocês é passar a chama do isqueiro bem rapidinho em volta da peça, mas tomem cuidado porque a chama ela derrete o feltro, tá? Então testa antes de fazer, mas fica bem legal o acabamento. Ou então vocês podem fazer costurado. A parte de cima é só juntar as 2 partes e fazer o ponto caseado em volta. E depois nós vamos juntar agora essas 2 partes, ó. Vamos encaixar a aba com a parte de cima, da forma que eu tô mostrando aí para vocês. Então, aqui nós vamos alinhando as 3 partes do feltro, tá? E vamos passando o ponto caseado nessas 3 camadas, na laranja e na preta da aba e na parte de cima, tá bom? Vá passando o ponto caseado, juntando bem esses feltros aí, lembrando que essa parte de dentro da aba não tem cola, é só mesmo a costurinha. E vá passando a costura em toda a volta. Aqui o importante é que você vá fazendo esse alinhamento para que a costura pegue nas 3 camadinhas de feltro, para que o acabamento fique bem bonito. Então, aqui é só seguir com o ponto caseado até finalizar toda a costura. Para o remate, eu vou dar mais um pontinho ali em cima do primeiro ponto que eu fiz. E vou entrar com a minha linha ali, ó, pela costurinha mesmo, sair mais à frente, lembrando de sua linha não aparecer, né, do lado de fora do chapéu, pegar só a parte de dentro e ele vai ficar dessa forma. Então, aqui na fivela eu esqueci, ó, mas eu dou o mesmo acabamento com o isqueiro, que fica bem bonito e não solta fiapinho, tá bom? Só lembrando de tomar muito cuidado aí com a chama, para não queimar o seu feltro. Eu vou colocar um pouquinho de enchimento nesse chapéu para dar uma estrutura, não precisa ser muito enchimento, até para não te atrapalhar na hora de colar na cabeça da bruxinha. E essa fivelinha nós vamos colar ali, tá bom? Para fazer essa colagem eu vou utilizar aqui a cola quente mesmo, mas você pode utilizar aí a cola de silicone fria, porque é uma peça muito pequenininha, cola de silicone segura, tá? Mas aqui para agilizar o processo eu estou utilizando a cola quente. Aqui eu optei por usar só a fivela, mas se você quiser pode colocar uma fitinha ali em volta antes de colar a fivelinha para dar mais um detalhe. Para o sapatinho eu optei numa versão bem tradicional, que a gente já usa bastante aí no feltro, tá bom? Então aqui eu tenho 3 camadinhas de papelão paraná, que eu vou unir utilizando aqui a cola de silicone fria, tá certo? Então a gente vai aplicando a colinha e vai juntando as 3 partes de papelão. Em seguida, vamos juntar aí essa estrutura na base de feltro, tá? Aqui eu também estou utilizando a cola de silicone fria, que é uma cola ótima aqui para esse processo. A parte de cima do sapatinho vai ser composta pela parte da meia e pela parte do sapatinho mesmo. Então, nós vamos aqui unir essas partes utilizando a cola de silicone fria, tá? Então, aqui eu apliquei lá na parte do sapatinho, vou encaixar a meia e ajustar a parte de trás ali para que não fique aparecendo o feltro laranja na parte de trás, tá certo? E daí, vamos deixar essa cola secar. Essa outra parte aqui já tá seca, vamos fazer a costura. Então, eu uno essas 2 partes de trás e faço o pontinho caseado,
tá vendo? É bem tranquilo. Feito isso, vamos encaixar as duas partes aqui, a parte de cima e a sola, e vamos fazer o pontinho caseado ali, juntando essas duas partes, tá bom? Lembrando que o ponto caseado eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar um link aqui na descrição com a playlist de todos os pontinhos que eu já ensinei aqui no canal, tá bom? Então, ó, finalizada aqui a costura, vai ficar dessa forma o nosso pezinho. E vamos aqui fazer o arremate, ó. Eu dou um pontinho ali em cima do primeiro ponto que eu fiz, e aqui, como vai ter um enchimento, eu vou dar mais um pontinho à frente para garantir que essa costura vai ficar bem presinha. E aí, eu entro com a minha agulha ali pela parte de trás da costura, saio à frente e corto a linha bem rente ao feltro. E aqui, com o nosso sapatinho já costurado, vamos fazer aqui o enchimento da parte da frente, tá bom? É importante que essa parte da frente fique bem cheinha, gente, bem gordinha, para que o nosso pezinho ele fique bonito e também dê uma estrutura para nossa bonequinha, tá bom? Então, eu vou compactar bem o feltro ali na parte da frente para que ele fique bem redondinho. E a fivelinha nós vamos colar por último, depois aí da pecinha já pronta. A capa vai ser composta pela parte de trás, que é essa parte inteira, por duas partes da frente e pela golinha que nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Então, eu vou encaixar essa parte da frente, fazer o ponto caseado na lateral e repetir o processo do outro lado, ó. O resultado vai ser esse aqui depois da pecinha costurada. Para a golinha, eu tô utilizando aqui um tecidinho trecoline, acompanhando aí as cores da boneca, tá bom? E vamos fazer um viés, ó. Eu cortei ali a tira de tecido, dobrei ao meio, depois dobrei as pontinhas ao meio e finalizei aí fazendo o nosso viés. Na pontinha ali eu fiz uma dobradura também de aproximadamente 1 centímetro, tá? Só para dar esse acabamento, mas essa dobrinha pode ser que ela mude aí o tamanho, que não fique exatamente com 1 centímetro. A minha peça aqui ficou com aproximadamente 9,5 centímetros aí de comprimento, tá? Então, agora nós vamos seguir encaixando esse viés na parte de cima ali da nossa capa, tá? E vamos unir aqui fazendo pontinho atrás, tá certo? É um pontinho que imita aí o ponto reto da máquina e também já ensinei aqui no canal. Então, nós vamos ajustando o viés, ó, e vamos fazendo esse pontinho, tá? Reparem que o meu viés aí tá de cabeça para baixo, né? Justamente para que a parte que tá dobrada depois ela fique para cima. E vamos ajustando aqui e fazendo a costura, ó. Tá? E eu encaixei esse viés, gente, se vocês estão vendo ali, para a parte de onde eu fiz o ponto caseado, tá bom? Então, esse ponto caseado, ele vai ficar ali do mesmo lado que eu tô fazendo o meu viés, ó. Vou seguir aqui ajustando e fazendo o meu pontinho. Então, sobre o tamanho da bainha que eu falei, é isso aqui, ó. Quando eu cheguei na ponta, ainda ficou um pouquinho grande o meu viés. Então, eu ajustei a bainha, botei ela um pouquinho mais para dentro e vou continuar a minha costura aqui até finalizar o meu pontinho. Daí, nós vamos finalizar dando 2 pontinhos de arremate para que essa linha ela fique bem firme, tá bom? Bem presinha no lugar, e vamos cortar o excesso. Essa capinha, gente, ela é trabalhosa, não vou mentir para vocês, mas ela fica bem bonitinha, tá certo? Lá na hora da montagem, a gente vai deixar a costura que a gente fez do ponto caseado para dentro, tá bom? Que aí ela vai dar esse efeito aqui, ó, de golinha dobrada, tá? Vai ficar dessa forma, bem bonitinha. Só lembrando que eu fiz a golinha pequenininha, mas vocês podem aumentar o tamanho da de vocês aí, tá certo? Para fazer a saia, eu tô utilizando feltro, então essa foi a forma mais fácil que eu encontrei de confecção, tá certo? Então, a gente vai começar fazendo as dobraduras aqui, né? Porque a saia é plissada, e vou aplicando a cola quente somente ali na parte de cima, ó. Essa minha dobradura ficou com aproximadamente 1 centímetro, mas não é um tamanho muito exato, só não façam muito maior do que isso, tá bom? E aqui é muito importante que vocês esperem essa cola secar para ir fazendo a dobradura, porque senão a saia vai ficar toda manchada, tá bom? Pode utilizar alfinetinho aí, ó, um grampinho para te auxiliar. Inclusive, na parte de baixo também, você vai prendendo e vai fazendo. Porque a tendência é que conforme você for dobrando essa saia, ela vai ficando ali na parte de baixo arredondada, tá? Ela vai abrindo. Então, esse alfinetinho ali na parte de baixo ou o grampinho vai te ajudar aí, te auxiliar na dobradura. E agora, para deixar o vinco da saia bem marcadinho, porque a gente só colou mesmo ali a parte de cima, eu vou utilizar aqui o ferro de passar,
tá bom? Porque é ele que vai auxiliar a gente nesse processo. Então, aqui eu tô utilizando o ferro na temperatura baixa e eu não vou proteger a minha peça aqui com tecido, mas se você não tiver muita segurança, proteja com tecido de algodão, tá? Gente, para essa saia de feltro eu testei outras formas de fazer e essa forma que eu tô mostrando para vocês aqui foi a forma que mais deu certo e o resultado ficou mais bonito, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou dobrando, fazendo o vinco ali, acompanhando a marcação e a colagem que eu fiz em cima e vou passando o ferro. Porque o ferro, ele tende a derreter ali, né, as fibras ali do feltro e vai deixando ele marcadinho. Então, esse plissado, ele vai ficar mais evidente ali na sua sainha, tá bom? Então, vai aplicando ferro e vai vincando até você fazer toda essa parte aí da sainha, tá certo? Então, caso vocês se perguntem por que lá na hora da dobradura eu não apliquei logo a cola, né, fazendo o bico inteiro colado, é porque depois de aplicar na boneca ele não deu esse efeito aqui do efeito mais rodadinho, tá certo? Por isso eu mantive dessa forma que eu mostrei pra vocês. O cabelinho da boneca, né, essa parte de trás maior, ela vai ser dublada. E aqui eu também vou utilizar a cola de silicone fria, assim como eu fiz lá no chapéuzinho. Pode usar aqui o termocolante, pode utilizar a cola spray. Eu só tô utilizando essa colinha porque eu já tô muito habituada a utilizar ela e funciona super bem. Nesse caso aqui, é importante aplicar a cola bem ali nas bordas, para que elas fiquem bem preenchidas, e eu apliquei também um pouquinho no meio para estruturar. Então, aqui eu vou esticar esse feltro para ele não ficar com nenhuma ruguinha, ficar bem direitinho, e também para a cola aderir, né, nas duas partes de feltro. E vamos esperar essa cola secar bem, gente, para poder fazer o recorte ali do excesso das laterais. E para finalizar aqui o acabamento, eu vou passar também a chama do isqueiro em volta de toda essa peça. Para marcar o roxinho, vamos utilizar o molde como gabarito. Aqui eu furei lá as marcações utilizando a agulha. Encaixei o molde no roxinho e depois eu fiz a marcação com a caneta fantasminha. Esse olhinho, gente, vai seguir esse olhinho aqui, que é um botão de perna que eu tô utilizando. Mas, vocês podem substituir aí por qualquer outro material. Pode ser uma meia pérola, pode ser o olhinho de feltro, tá bom? Não precisa ser esse aqui de botão, não. Para bordar a boquinha aqui, eu tô utilizando ponto atrás, tá bom? E tô utilizando a linha dupla na agulha, porque eu queria que essa boquinha ficasse delicada. Mas você pode usar uma linha mais grossinha aí, se você preferir. E eu tô utilizando a linha de costura comum mesmo, tá bom? Então, aqui eu faço o arremate na parte de trás, dando 2 pontinhos, e eu tô usando uma cor de linho no rosa bem clarinho para dar um destaque. E vamos seguir a montagem agora, colando a franjinha. Então, aqui eu vou aplicar a cola na parte de baixo. Aqui, gente, só toma cuidado com o excesso da cola, tá bom? Para não manchar aí a bonequinha de vocês. Então, apliquei a colinha e vou posicionar ali na cabeça da nossa bonequinha, tá? Então, cola bem certinho e dá ali aquela esticada, que é para a cola aderir aí nas duas partes do feltro. Para colar a parte de trás do cabelinho, eu gosto de juntar a outra parte do rostinho, alinhar ali tudo muito bem e aplicar a cola de silicone fria ali na parte de cima, tá bom? Da cabeça. Então, sempre tomando cuidado aí com a quantidade e depois eu posiciono o cabelinho. Eu acho que dessa forma fica mais fácil de alinhar ali com a parte da frente. E antes de começar o caseado, eu vou fazer aqui a separação das orelhas. Eu gosto de fazer essa separação porque dá um efeito mais natural, tá bom? Então, aqui eu vou fazer um pontinho alinhavo, ó. Eu deixei uma marcação lá no molde para quem quiser marcar e seguir, mas não tem muito mistério, não. Vou fazendo alguns pontinhos alinhavos para dividir essa orelha ali do rostinho. E aí, eu vou fazer esse pontinho de arremate ali por dentro da minha orelhinha, tá bom? Você faz esse pontinho aí por dentro e corta a linha. Esse detalhe da separação da orelha dá um efeito muito bonito depois da peça pronta. E aqui eu vou seguir fazendo ponto caseado no rostinho, começando ali pela parte de dentro, tá? Do cabelinho. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Sempre comecem por dentro do cabelinho, tá bom? E na hora de finalizar a costura, mesma coisa. Finalizem ali por dentro do cabelinho. Para fazer o arremate, dê 2 pontinhos no último ponto, entre com a agulha ali pela parte de trás, né, da costura, saia à frente e corte a linha. Esse arremate aqui eu vou usar em tudo no cabelinho, então eu vou seguir fazendo a costura ali de um lado, vou arrematar,
vou fazer do outro e vou deixar a abertura na parte de cima. Se você preferir, pode costurar toda a peça e deixar preencher ali pela parte de trás, onde vamos encaixar o pescoço. Eu não consegui me adaptar com essa técnica, eu prefiro encher ali por cima. E aqui a dica, gente, para vocês sempre vão enchendo a peça de vocês, primeiro empurrando a fibra ali contra a costura, ó, reparem que eu tô pegando em pouca quantidade e vou enchendo e empurrando a fibra contra a costura. E só depois eu encho o meio da peça, porque isso vai garantir que o acabamento de vocês fique bem bonito e a peça ela fique com um enchimento bonito, dando a forma certinha a peça de vocês, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o processo, ó. Eu vou fechando ali a parte de cima aos poucos e vou finalizando o enchimento com a fibra. É a mesma coisa que a gente fez lá no corpinho, né? Quando a gente foi finalizar a costura do bracinho do outro lado. Então, você vai sempre fechando aos pouquinhos a peça e vai colocando a fibra, porque é para garantir que esse acabamento ali fique bonito e a sua peça não fique com aquele murchinho, sabe? Na hora de finalizar ali a costura. Então, gente, eu vou sempre fazendo esse processo de ir colocando a fibra ali, né, no finalzinho aos poucos e eu vou apertando, ó. Reparem que eu tô o tempo todo sempre apertando a peça. É justamente para sentir se já tá legal de enchimento. Aqui, para mim, já tá legal, porque a peça eu tô apertando, ela não tá ficando marcada, não tá afundando e, ao mesmo tempo, ela não tá explodindo de fibra, porque eu gosto do efeito das cabeças das minhas bonequinhas, um efeito mais chatinho e não a peça muito gordinha, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou finalizar o enchimento não, desculpa, a costura, e vou mostrar aqui o fechamento para vocês, tá? Essa questão do enchimento, vocês mesmos com o tempo aí vão sentindo qual é o ideal de enchimento para a peça de vocês. O que ela não pode é ficar murcha, tá bom? Porque senão o acabamento não fica bonito. Para finalizar aqui a costura, não tem mistério, é o pontinho de arremate que eu já venho utilizando aí, ó. Então, eu dou um ponto no primeiro ponto que eu fiz, depois dou um ponto mais à frente, entro com a linha na peça e recorto aí o excesso. Mais à frente eu vou mostrar para vocês o acabamento ali dessa parte de cima para ficar bem certinho. Aqui, gente, para o olhinho eu tô utilizando esse botãozinho de perna, tá bom? Como eu disse um pouquinho antes, é uma sugestão. Mas eu já ensinei a fazer os olhinhos de feltro aqui no canal, ó, fica bem bonito. Você pode usar olho resinado, pode usar aí várias opções, tá? Mas antes de aplicar os olhinhos, eu vou encaixar aqui a cabeça no corpinho. Eu prefiro fazer nessa ordem, tá? Encaixar a cabeça no corpinho, porque vai ter a entrada ali do pescoço e só depois eu faço aí a aplicação dos olhinhos no rostinho, porque vai ter a profundidade. Então, aqui eu faço uma abertura pequena, tá? Não abram muito essa entrada do pescoço para que ele entre bem justinho. E aqui, se a entrada já estiver o suficiente, eu vou aplicar a cola quente ali na parte de dentro, de maneira generosa. Vou encaixar o pescoço e eu vou pressionar ali um pouquinho até a cola secar. Em seguida, eu vou limpar bem ali o bico da pistola, né, e a parte da frente dela, e vou aplicar a cola na frente ali para unir o pescoço à cabeça. Então, aplica a cola e, mais uma vez, pressiona até a cola secar totalmente. Então, aqui agora eu vou utilizar a nossa linha de costura com 4 perninhas na agulha, para fazer o pontinho invisível aqui, para juntar essa cabeça ao pescoço e deixar a peça bem firme, tá? Então, eu vou travar ali a minha linha e vou começar o ponto. É bem simples, ó. Eu vou pegar feltro de baixo do pescoço, depois eu volto e pego o feltro de cima. Feltro de baixo e feltro de cima, tá? Quanto menor o espaço aí entre os seus pontos, mais bonito e mais bem acabado vai ficar esse pontinho. Então, aqui dá uns 4 pontinhos a 5 e puxa a linha, que é para poder juntar aí os 2 feltros e dar o efeito aí do ponto invisível. Então, aqui eu vou seguir fazendo mais um pouquinho no ponto, ó, para vocês verem. Reparem que aqui eu fiz a abertura ainda do pescoço grande, por isso tá aparecendo a fibra ali. Então, tomem cuidado na hora de abrir, tá? Então, eu vou seguir fazendo esse pontinho, ó, em toda a volta, aqui na parte da frente também. E aí, você vai seguir aí fazendo, né, com cuidado, com calma, com todo carinho, até chegar lá do outro lado da peça, onde a gente começou o ponto, tá? Eu acho muito importante fazer esse pontinho aqui, porque a peça vai ficar bem segura e bem presinha.
Então, chegando, gente, lá onde a gente começou o ponto, nós vamos fazer o arremate. Nós vamos dar aqui de 1 a 2 pontinhos, né? Bem discretos de arremate e vamos entrar com a agulha ali por dentro do feltro e cortar a linha, tá bom? Ela vai ficar dessa forma. Então, aqui eu vou fazer a profundidade dos olhos. Eu tô usando aqui a linha preta com 4 pernas na agulha, mas você pode utilizar a linha marrom também, que não tem problema, tá? Fica até mais discreto com a linha marrom. Então, reparem que tem a marcação do olhinho. Aí, a gente vai travar essa linha na parte de trás. E na hora de fazer, gente, a profundidade, qual o cuidado que a gente vai ter? Nós vamos fazer os pontinhos menores que a marcação que a gente fez do olhinho, ou seja, os pontinhos para dentro da marcação. Isso por quê? Para na hora de eu encaixar o olho, essa linha ela não aparecer, tá bom? Então, você fez a marcação do olhinho ali, seguindo o tamanho dele. Na hora de fazer o pontinho, você vai fazer ele para dentro ali do seu risco, um pouquinho menor, tá bom? Então, aqui eu tô fazendo em formato de cruz, tá? E vou passando a linha e vou puxando. E vou fazer mais alguns pontinhos aqui, só para garantir que essa profundidade vai ficar bem travadinha, ó. Aqui já tá legal, o olhinho já vai encaixar bem. E aqui eu vou fazer uma base para colar esse olhinho, gente. Eu vi em algum vídeo no Instagram e eu não lembro qual foi a artesã que ensinou, mas já deixo aqui o crédito a ela, tá bom? Se alguém souber quem é, deixa aqui nos comentários. Então, consiste em aplicar um pouquinho de cola quente ali nessa cavidade, né? Espera essa cola secar um pouquinho, que é justamente para dar um suporte aí para colar esse olhinho, para não ficar um vácuo, tá bom? Entre o olhinho ali e a profundidade. E aqui eu vou utilizar T6000. Eu indico muito que vocês utilizem essa cola aqui para fixar o olhinho, tá certo? Então, eu vou dar um pinguinho dessa cola também ali na base que a gente fez com a cola quente. Vou posicionar o meu olhinho e vou pressionar aqui até essa cola dar uma secada. E depois que a cola secar, eu vou utilizar aqui o restinho da linha que sobrou para bordar os cílios, seguindo a marcação que a gente deixou lá no início, ó. Gente, é bem simples, tá? É um pontão comprido. Então, eu venho com a agulha, passo esse primeiro ponto, volto. Aqui, o meu olho ainda não tá totalmente seco, então tem que ficar segurando ele para não sair do lugar. E no cílio de baixo, a mesma coisa. E nas sobrancelhas, a mesma coisa. É só utilizar esse ponto aí maior, tá? E aqui eu tô utilizando a linha preta, né? Com 4 perninhas de linha na agulha, como eu falei antes, porque eu quero um destaque maior nesses cílios e nas sobrancelhas, tá certo? E aí, você vai finalizar a sobrancelha e vai repetir o processo do outro lado. Aqui, você pode arrematar a linha, conforme eu tô fazendo, ou atravessar essa linha pro outro lado. Eu gosto sempre de fazer o arremate, tá? Porque eu, não sei, enfim, é uma mania minha. Mas, ó, depois de finalizada, ela vai ficar dessa forma, tá certo? E aqui, você já pode colar também o cabelinho da parte de trás, ó, que tava solto, para finalizar essa parte. E aqui é sempre importante lembrar, pessoal, muito cuidado aí com a quantidade de cola, tá bom? Para evitar de manchar a peça de vocês e ter que ficar fazendo retoque depois no final. E chegamos ao final da nossa aula 1, parte 1, e eu espero vocês na segunda parte, que vai vir logo aqui em seguida, tá bom? Então, não esquece aí de deixar o seu like e se você gostar do conteúdo, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas tenham acesso aos nossos vídeos, tá bom? Se você quiser também mais informações, acompanhe nossas redes sociais, porque por lá eu tô sempre postando, tô sempre em contato com vocês sobre tudo que vai vir de novo por aqui, tá bom? Então agora, ó, bora para a parte 2 da aula.